Então aí, pessoal, vamos então resolver aqui a questão, a questão do lá referente ao ciclo trigonométrico, trigonometria, a questão polêmica do Enem 2025. Então vamos ver aqui. Então essa é a parte 2. A parte 1, tive que fazer uma teoria sobre função tangente, porque que você, para saber tangente, você tem que saber seno e cosseno, para depois ir para tangente, né? Por isso que eu falo, no meu ponto de vista, não seria nada surpreendente, eu não temeria uma questão dessa. Primeiro, quando você tem uma base forte, você não consegue assim desenvolver esse medo, né? Tá certo que você fica naquela surpresa, você fala assim, poxa, que legal, ó. Olha só, eu falando isso. Que legal de você, dessa questão, finalmente eles resolveram explorar a tangente, não só seno e cosseno, que são os que mais caem em prova de concurso e vestibular, tá? Então, vamos aqui fazer, então a parte 2, vamos aqui, não vamos perder tempo, porque vamos, já foi feita a reflexão, então vamos lá, aqui ó, vamos ver? Então tá aqui, essa questão daqui ó, tá ó, essa daqui, sobre o recipiente, tá ali, tá? Ela já foi lida, eu vou dar atenção a essa equação aqui ó, algébrica, tá? Aqui é a função do tipo, ó, distância. Só para recordar que essa distância aqui é a distância da lâmina ao tampo da mesa, ó. Aqui está o tampo da mesa. Então, ó, é a distância da lâmina ao tampo da mesa. Lâmina d'água pode ser aqui no topo, tá? Então tá lá. Aí ele coloca aqui, ó, novamente para recordar, esse formato aqui, ó, essa parte aqui do recipiente, né? Ele lembra realmente a curva de uma tangente, ó, da função tangente, tá? Então tá aqui. Aí foram me dados aqui três valores, o 30, que é a distância do tampo da mesa até aqui, ó. Essa distância eu já não sei, ó. Eu sei que ele é referente ao tempo 4, que aqui no eixo das abscissas, o tempo aqui é de 4 minutos e aqui são de 2,5 minutos. Quer dizer que em 2 minutos, ó, em 2 minutos e meio, ó, tá aqui, ó, 2,5 minutos, ó, a água, quer dizer, o enchimento chegou aqui, ó, até 30 nessa parte daqui, ó, você interpretando aqui a questão, tá? Olhando aqui o gráfico. Então, ele me dão esses valores e essas assíntotas que eu já havia explicado, e o que eu vou explicar novamente aqui nessa parte 2, para a gente fazer logo esse exercício, entendeu? Então vamos lá. A gente não pode esquecer que quando você tem aqui a função tangente, ó, tá aqui, ó. Você tem aqui a função tangente aqui, ó, pronto, ó. Vou fazer rapidamente aqui, ó, apesar que é o y, aqui é o x. Por exemplo, só para ter uma ideia, lá na questão é a distância d e o x aqui é como se fosse o tempo t aqui, ó. O tempo aqui, tá? Então, vamos lá. Na função tangente, numa aula normal de uma função tangente, é o seguinte. O que acontece? Aí você tem aqui, né, ó, o zero, tá aqui, ó, né? O zero aqui, pronto. Aí começa. O que é uma função tangente? Aí, vamos supor, a função tangente, ela é uma curva, assim, tá lá. Ela existe aqui no zero. Aqui, no π/2, 90 graus, não existe, né? Então ela fica com uma assíntota. Aqui, ó. A assíntota é uma reta que ela não toca numa curva de uma função. Elas só ficam próximas, mas não tocam. Pronto. Por quê? Porque não existe tangente de 90 graus, porque o π/2 é 90 graus, só para recordar. Agora, o próximo, vamos lá. Qual é o próximo ângulo? Π, tá lá, que é o 180 graus. A gente não pode esquecer que você, num ciclo trigonométrico, qual é a primeira coisa que se estuda num ciclo trigonométrico? São a localização dos ângulos, né, ó. Zero, ó, aqui é 90 graus, porque esses ângulos aqui, eles são ângulos de referência.
para você saber, por exemplo, onde é que fica o ângulo de 60 graus? Ele fica aqui nesse primeiro quadrante. Onde é que fica o ângulo de 250 graus? Ele fica aqui nesse quadrante, ó, porque já passa de 180. E aqui é 270 graus. Aí ele fecha com 360 graus. Mas quem faz esse fechamento é o raio. Isso aqui é o raio. Aí ele vai assim, ó, ele percorre, ó, ele para aqui, ó. Se ele quiser parar nesse ângulo aqui, por exemplo, ângulo aqui de 75 graus, por exemplo, que está entre 0 e 90. Ele vai, ó, ele vai aqui no sentido aqui anti-horário, ó. Isso aqui é o sentido anti-horário, né? Que é positivo. E o sentido horário, ele é negativo, ó. É no sentido anti-horário, ele parte aqui do 0 e vai, ó. Aí chega aqui nesse segundo quadrante, aí chega em 180 graus, vai nesse quadrante, vai em 270 e aqui. Então, se você for levar isso para uma função tangente, é isso, ó. 0, porque a tangente de 0 existe. Qual é a tangente de 0? 0. Tangente de 90 graus não existe. Tangente aqui de 90 graus. Aqui, tangente de 180 graus. Então, se você quiser saber uma tangente de 180 graus, tá aqui, ó. Tá lá. Você tem aqui o seno de 180 graus sobre o cosseno de 180 graus. Então, você vê que o seno de 180 graus, ele é 0 e o cosseno de 180 graus é 1. Ó, tá lá. Aí, então, aqui ele existe, ó. Então, ele faz uma curva aqui, ó. Faz aqui e aqui. Aí, quando vai chegar no 270 graus, que é o 3π sobre 2, ó, ele não existe tangente de 270 graus. É o mesmo caso aqui do π sobre 2. Então, vamos colocá-lo como uma assíntota aqui, ó. Pronto. Aí, por último, você tem aqui o 2π, ó. Você tem um 2π, pronto. Aí, ó, a tangente de 360 graus, ele existe, ó. Aí passa uma curva, pronto, tá aqui, né? Tá lá. Tá aí. Então, você tem 0, você tem o π e você tem o 2π, que é o 360 graus. Pronto. Isso aí é uma aula bem, assim, bem resumitiva mesmo de função tangente. Agora, quando você se depara com uma questão ali daqui, essa questão polêmica aqui, é o seguinte. Você repara que aqui, ó, essa distância de 30 aqui, você pode perceber que quando ele passa, vem aqui a curva aqui, ó, por exemplo, tá vendo quando a curva aqui da tangente faz aqui, tá? Essa aqui é o pontilhado aqui, porque na verdade só essa parte aqui interessa, porque ele tá correspondente aqui com esse formato aqui do recipiente aqui, ó, essa parte aqui, tá? É por isso que esse que fica tracejado, ele não existe, né? Não tem um formato aqui para baixo. Ele limitou aqui, ó, essa limitação. Então vamos trabalhar daqui, ó, né? Você pode perceber que esse 30 aqui, né? Esse 30 veio porque ele saiu daqui do 0, é como se a curva tivesse assim ido, ó, ela se elevou, ela começou então dessa parte aqui do tampo, ó, daqui, aí chegou até o 30. Então você já sabe que o início. Então, por causa disso, se você olhar aqui as opções aqui, ó, tá? Por quê? Você tem aqui a distância e esse cara aqui, ó, é como se fosse assim uma constante aqui, ó. Então é por isso, ó. Ele veio aqui, ó, pegou o início do tampo aqui, ó, pronto, e depois ele se elevou para 30. Aqui você pode ver que aqui ele fica no 0. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar essa curva daqui e elevar para cá, então, por exemplo, essa curva estava aqui, e se eu quiser eu elevar ele para cá, ó, ele não vai estar mais no 0. Se eu elevei ele vai assumir um valor aqui, ó. Por exemplo, um valor 10 aqui, ó, pronto. Então é 10, tá certo? Não é 0. Então, aqui, quando você olha aqui o 30, então isso aqui é como se fosse uma constante, ó, porque ele intercepta aqui no 10, ó, tá? Tá ali, ó. E outra coisa aqui que você vê que esse 30 aqui, ele faz um par ordenado com 2,5, ó, que é o tempo. Então, é quando você tem assim, você tem 2 minutos, porque o tempo é dado em 2 minutos, ele corresponde à distância de 30, que é dada em centímetros, tá lá. Como diz ali a questão, né? É 30 dado em centímetros. Então, ele tem um par ordenado, ó, 2,5 e 30. Então, é como se fosse fazer assim, ó.
Lá na teoria, numa aula de sistema de coordenadas, você não trabalha com x, y. Então, vamos lá. O x ele é o 2,5, porque está no eixo das abscissas. E o y é o 30. Tá, ó, formei um par ordenado aqui, ó. Tá bom? Então, é isso que você vê, tá? Então, tá aqui, ó. Pronto. E esse 4 aqui que você vê, ó. 4, aqui, ó. O 4 aqui é o tempo, ó. Tá vendo esse 4 aqui? Ele é, ó. Tá em minuto. Ele corresponde a algum valor, mas ele aqui já fica no topo, ó. Já é no topo aqui, tá? Então, quando você vê esse 4 aqui, ele tá no eixo das abscissas. E esse aqui fica no eixo das ordenadas, que é o 30. Então, você já pode eliminar tanto esse 2,5 aqui, tanto esse 4, quanto esse 4 aqui, ó. Pronto. Só por causa disso aqui, ó, tá, ó. A curva se elevou e ficou a distância entre esse aqui, que dá 30. Por que eu tenho que considerar o 30? Porque ele tem o tempo conhecido que é 2,5. Eu não sei essa distância aqui que já está no topo aqui, que é correspondente a 4 minutos. Ele só me dá 2 minutos correspondente a 30. Isso aqui já é uma informação completa, tá? Pronto. Então, o que acontece? É por isso que eu posso eliminar, ó. Eu vou ficar com esse aqui e com esse aqui. Pronto. Você faz a questão rapidinho, tá? Aí, vamos lá. E outra coisa. Então, essas assíntotas que você vê aqui, ó. Essa assíntota e essa aqui é como se fosse esse daqui, ó. Esse π sobre 2 e com esse 3π sobre 2. Onde aqui não existe a tangente, né? A tangente é inexistente, né? Nessas assíntotas aqui. Então, o que acontece? E outra coisa, ele mascarou, ele colocou aqui nessa forma fracionária, quando na verdade, vamos lá, se eu for pegar o 5 sobre 2 mais 2π, aqui, ó, pronto. Vou pegar nessa parte aqui, o que acontece? Eu vou pegar aqui o 5π sobre 2 menos 2π, que eu vou pegar desse daqui, ó, tá? Pera aí, gente, errei aqui. Peraí. Ó, viu? Não podemos ter falta de atenção. É 5 mais 2π, tudo isso sobre 2. Vamos lá? Tá vendo? Ó, 5 menos 2π, ó, tudo isso sobre 2. Pronto, ó, certinho agora. Pronto. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos lá, ó. Olha só isso daqui. Outra base, né, em relação a operações fracionárias. Você tá vendo aqui que essa expressão aqui, separada por um sinal de mais, ele é dividido pelo mesmo denominador. Então, você pode separar botando 5 sobre 2 mais 2π sobre 2. Mesma coisa aqui, ó. Quando tiver separado aqui, ó, por um sinal de menos ou mais, ó, esse aqui, e compartilhar o mesmo denominador, você separa. Aqui, menos 2π sobre 2. Aí você pode ver que 5 sobre 2 aqui é 2,5, mais 2 dividido por 2, 1. Então, fica π. 5 sobre 2, 2,5, menos 2 dividido por 2, menos π. Você pode ver que esse 2,5 aqui, ó, e esse 2,5 aqui, ó, tá lá, ó. Tá lá. Esse 2,5 aqui. Aí ele foi para cá, ó. Já é um outro tempo, ó, que é um 2,5 aqui, já somado com esse daqui, ó, porque o tempo passou, ó, é além do 2,5 aqui, né? Então, isso aqui você vê que o 5 é o 2,5 mais π. Então, se você olhar agora aqui, essa opção aqui, vamos lá, o que tem de comum entre esse aqui? Esses três aqui já não quero mais, né? Tá lá. É esse 30 aqui, esse 30 aqui, por causa desse 30 aqui, ó, tá? Vamos lá. Esse 30 aqui, esse 30, o que eles têm em comum, ó? Tá tudo certinho, ó. Tem um período, porque o meio aqui é período. Lembrando que período é o quê? É o tempo mínimo que ele dá uma volta completa, ó. Aqui é o P, é período, tá? Como fosse um P aqui, ó. 1 sobre 2. E a diferença é que você tem aqui, ó, T menos 5. E aqui é T menos 5 sobre 2. Aí eu como aqui ficou meu aqui, a reta aqui, ele escondeu essa fração aqui, eu coloquei ele aqui, ó, tá? Então, vamos lá, eu só coloquei ele aqui, o E aqui, porque os outros já não quero, ó, mais, ó. Então, vamos lá. Reparou que aqui é T menos 5 sobre 2? Se você for fazer
T menos 5 sobre 2 não é 2,5, tá lá? E quanto que aqui é 5 aqui, ó. Então eu já fico logo com essa opção, ó, 2,5 por causa desse daqui, ó. Desse 2,5. Pronto, acabou. Já matou a questão. E uma terceira coisa para confirmar que essa resposta, o que você vê? Aí que você tem aquele 2,5 e 30, que agora eu vou resolver aqui, eu vou copiar essa expressão, que é essa daqui, para confirmar que a letra E, eu vou colocar ela aqui, ó. Então é D é igual a 30, né? Mais a tangente, tá lá, que é 1 sobre 2, multiplicado por T menos 5 sobre 2, ó. Fechei. Aí tem um colchete aqui, ó. Tá lá. Vamos lá, então, resolver. Então, vamos lá. Você tem o D, tá lá, ó. Então, vai ficar o 30 mais, ó, tangente, tá aqui. O que que vai acontecer? Ó, meio aqui. Esse tempo daqui, esse tempo T, tá vendo esse tempo T aqui? Esse tempo T aqui, ó, então vou botar com esse 2,5 aqui, vou substituir aqui, ó. 2,5 menos 5 sobre 2, fechou, fez aqui. Porque reparou que esse 2,5 aqui, que é o tempo aqui, ele não corresponde ao 30. Esse 2,5 aqui corresponde, tem que dar o valor de 30. Vamos dizer aqui, tem que dar, esse D tem que dar 30, tá? Porque o 30, ele é o Y. Então eu tenho que achar o valor de Y. Vamos lá. Aí, se você for... Aí, tá, faz de novo, ó. D igual a 30 mais tangente de meio, vê? Ó, o 5 sobre 2 é 2,5. 2,5 menos 2,5 dá 0, ó. Fez aqui. E reparou que aqui está uma multiplicação, ó, que multiplica meio vezes 0 dá meio. Então, você vê que o D é igual a 30 mais a tangente de 0, aqui dá 0. Então, você vê que o D é igual a 30 mais... Qual é a tangente de 0 aqui, né? Então, se você for ver aqui, qual é a tangente de 0, ele é 0. Fazendo, né, aquelas contas, seno sobre cosseno, tá lá. Então, D, 30 mais 0, 30. Aí, tá aí, ó. Confirmou que o D igual a 30, correspondente a 2,5, ó. Tá aqui, ó. 2,5 com 30. Pronto. Fechou, tá? É isso. Realmente é essa a opção aqui. Se você fosse fazer isso aqui, ia dar um valor diferente de 30, tá? Pode até fazer para vocês verem que vai dar um valor diferente de 30. Pronto. Então tá aqui, ó. Mas antes de fazer essa conta, eu já tinha visto que esse 5 sobre 2 aqui, que é o 2,5, por causa dessa, que você teve que fazer isso aqui, ó. Por causa que, ó, a questão, ele já fez uma pegadinha, né? Ele aprontou para o candidato aí, colocou dessa forma aqui para induzir o candidato lá, não é só de concurso, não é só de vestibular não, gente, de escola, curso preparatório, seja o que for, tá? Não associa sempre a ideia porque tem que ser questão de vestibular, não, isso aqui pode ser uma questão de prova bimestral, desde que ela seja trabalhada em sala de aula. Para dar uma questão dessa aqui, o professor ele tem que trabalhar com ela em sala de aula. Não adianta lá ficar dando uma aula simples de tangente, colocar exercício simples e depois na prova colocar isso aqui, né? Eu já acho um absurdo fazer isso. Ou seja, você lá dá uma aula lá de tangente, coloca aqueles exercícios simples ali de tangente, só bota na aula exercício simples. Aí quando vai cobrar na prova ali, tá colocando uma questão dessa daqui, né? Tá lá. Até em curso preparatório acontece isso, não pode. Tem cursos muito bons, tem escolas muito boas que fazem isso daqui. Então, todas as escolas devem fazer isso, tá? Vamos lá. Esse é o meu ponto de vista, né? É o que eu acho, entendeu? E deve ser assim, ok? Então, tá aí. Letra E, beleza. Então, tá aí, pessoal. Foi feita aí, né, a questão, tá? Espero que essa questão aqui, eu vou considerar ela, né, entre outras que eu já deparei. Essa aqui tá ótima, ela serve de exemplo para mostrar que qualquer assunto não é só de matemática, pode ser língua portuguesa, química, física, né, história, geografia, qualquer disciplina, né, artes, qual é a outra que eu falei, filosofia, sociologia também, inglês também, qualquer disciplina, serve para que, se é para estudar um assunto,
Então, um tema ali, por exemplo, ciclo trigonométrico, então estuda tudo. Estuda tudo, tá? Porque você vai se deparar. As questões estão sendo inovadas. Sempre existem evoluções nas questões de concurso, porque a concorrência fica cada vez maior. E eles têm que dificultar mesmo, entendeu? Então, enfim, e aí você pergunta, será que tem que ser assim? Quer dizer, alguns acham que não deve ser assim. Alguns acham que sim. Outros não opinam, né? Será que tem que ser assim? Deve ser desse jeito, né? Porque se for trabalhado com isso desde o início lá, ninguém vai reclamar de uma questão dessa aparecer, ok? Vamos lá. Mas mesmo assim ela vai ser considerada sempre polêmica. É sempre polêmica porque vai sempre haver discussões sobre isso. Ah, seno e cosseno não... tá lá, eu estudei seno e cosseno para cair tangente, quer dizer, dá uma revolta. Depende. Se você tem uma base forte, se você estudou tudo ali, sem exceção, ali, o que realmente está lá e que corresponde ao edital, porque você vai ver, está no edital, né? Então você tem que confiar no edital que é publicado, porque se está lá no edital, eles cobram realmente o que está no edital de concurso. Isso aí é certo, ok? Então, valeu aí, fiz minha reflexão aí, valeu, um abraço pessoal, obrigado aí.